navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. 7. Porém, disse: eis considerás e terás um filho, agora pois não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nascido de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes 14, do 1 ao 3. E desceu Sansão a Timná, e vendo-a em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulheres entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daquele circunciso? Disse Sansão seu pai: tomai-me esta, porque ela agradou aos meus olhos. O tópico da lição, irmãos, pais zelosos e filhos rebeldes, traz para nós Sansão e seus pais como um exemplo histórico do que é ser pai zeloso, temente a Deus, instruir o filho na palavra do Senhor, cuidar dele, ensinar os mandamentos, mas no meio da caminhada seu filho se desvia, se afasta. Um ponto interessante da revista, que eu acho que é a raiz, ou a frase raiz da lição, é a própria verdade prática, que fala: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos, como nós temos, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas dele. Não há dúvida para nós que nós, mesmo ensinando nossos filhos o caminho do Senhor, os seus preceitos, na sua vontade, educando, haverá um dia que nosso filho fará escolhas, haverá um dia que nosso filho decidirá o caminho que vai andar, e essa responsabilidade cabe a ele, cabe aos nossos filhos. Mas a função nossa como os pais é o que? Ensinar o caminho do Senhor. O texto que nós sempre falamos no Provérbio: instrui a criança no caminho que deve andar, não é? Para que quando envelhecer não se desviar dele. O texto, quando ele fala instrui a criança no caminho, é instruir a criança no mesmo caminho que você está, é no caminho. O caminho que você está ensinando é o caminho que você está dando, quer dizer, sendo exemplo para ele. Mas não tira a responsabilidade dos filhos, quando já atingir a idade da maturidade, fazer a sua escolha. Mas cabe a nós instruir e mostrar qual caminho. E Sansão é um grande exemplo bíblico que narra essa história. Criado na presença do Senhor, o voto nazireu, seus pais tementes do Senhor, mas fez escolhas erradas. Vamos à revista, irmãos. A introdução diz que a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento dos filisteus sobre Israel. O volta do século século XI a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo 12º último juiz de Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir esse divino defeito de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos aos pais Sansão foram zelosos. Pais Sansão foram zelosos na educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Filho tornou-se rebelde. E o tópico 1.1 e o tópico 1.2 fala uma situação espiritual temporável, e o ponto 2 fala a mulher agraciada. O ponto 1, ele vai falar que Israel se desviou do caminho do Senhor, se afastou do caminho do Senhor, e por consequência desse desvio do caminho do Senhor, Deus permitiu eles estarem sob jugo dos filisteus durante 40 anos. Durante 40 anos, os filisteus subjugaram o povo de Israel. E o que é interessante aqui, que eu começo a observar, é que no ponto 1.1, eles entendem que Deus ele
de nações. E 1.12 ele trata de forma individual. Deus tem seu meio de tratar de forma coletiva, Deus tem seu meio de tratar de forma individual. O tópico 1.1 ele está falando que Deus está tratando a nação. A nação se desviou, se afastou. Deus permitiu entregar a nação sob jugo dos filisteus. Durante 40 anos ele estava sob jugo dos filisteus. Mas o autor da revista vai dizer que, mesmo o povo afastado, desviado do caminho do Senhor, ali havia remanescente. Deus olha para Israel e vê ali na família de Manoá e sua esposa um remanescente, um casal temente ao Senhor, um casal que honrava ao Senhor, e que dali surgiria um que começaria a libertação do povo dos filisteus. E eu entendo, irmãos, eu creio nisso, que Deus olha para o mundo e para o homem de forma coletiva e individual. Ele olha para as nações como de forma coletiva e olha para nós de forma individual. Se você observar, claro, como o maior exemplo que nós temos hoje, como nação proeminente, que Deus olha assim, com carinho, que é o próprio Israel. Israel, em 48, ela teve a sua recriação do seu estado, voltou para a sua terra natal. Mesmo num contexto tão difícil após a Segunda Guerra Mundial, em 48, Israel nasce em um dia. Há 5 anos atrás, se não me engano, agora dia 14 ou 13 de maio, Israel vai fazer 75 anos de reconhecimento do seu estado, o retorno do seu estado. Nós somos uma geração que vimos Israel completar 70 anos. Nos 70 anos, Jerusalém foi reconhecido como capital de Israel. Era Tel Aviv. Muitas nações hoje não reconhecem ainda isso, mas Israel, nos seus 70 anos, declarou: Jerusalém é a capital de Israel. E nós somos testemunhas disso. Nós vemos isso. Então eu entendo que Deus trata das nações, do povo, de forma coletiva, e trata também de forma individual. Eu entendo também que Deus está tratando o Brasil. Eu creio nisso. Você crê nisso? Deus olha para a nação do Brasil. Deus olha para a nossa nação. Aí você vê aqui que nesse período de Israel, Deus olhando para a nação, o autor vai declarar o seguinte: mas olhou para uma família que era fiel, que era remanescente. Glória. Vou conjecturar aqui nação de Israel naquele período e a família de Manoá fiel ao Senhor. Eu vejo Deus tratando do Brasil, mas vi um povo fiel aqui nessa nação para agora. Você crê nisso? Ele está olhando para a nossa nação. Ele olha para a América, país do Oriente Médio, e por aí é fora. Então o autor da revista fala: ele olha para o povo, se desviou do caminho do Senhor, mas ali no contexto de uma família, e olha como é que ele fala, o autor da revista: um casal fiel ao Eterno. Glória. Por mais que nossa nação esteja entrando no turbilhão nesse período, mas que nossa nação esteja passando um processo, mas eu posso dizer, Manoá e sua esposa eram fiel naquela época ao povo ainda no Brasil, fiel ao Deus Todo-Poderoso, para o guardar, o livrar de qualquer processo. Então eu entendo que o tópico 1.1, Deus trata de forma coletiva, e Deus trata também de forma individual, com cada indivíduo, com cada pessoa. Estamos aqui num grupo muito bom, e eu estou observando aqui que o Maurinho aqui é adulto, né? Os jovens estão lá em cima, né? E são pais, né? São casais, né? O tópico todo vai falar que é a mulher graciada. Quando Deus olhou para essa família, para Manoá e sua esposa, viu nela algo que pudesse ser instrumento de Deus para abençoar o povo. Quando ele olha para Manoá e sua esposa, viu que eles eram fiéis ao Eterno Senhor, dessa forma, ela surge no cenário para o quê? Para a libertação do povo. Deus olhando de forma individual. E quando olhou para ela, quando olhou para ele, viu que através dela, podia começar um projeto para a libertação do povo. Podia surgir dele e surgir dela alguém que libertaria o povo, que seria Deus sobre a nação, que seria um Deus sobre o seu povo. Glória. Quando nós falamos assim, irmãos, eu quero passar para a igreja que Deus, quando olha para mim, olha para você, vê o projeto dele da sua vida. Vê você como um canal de bênção para essa nação. Seus filhos podem ser grandes nessa nação. Sua filha pode ser referência nessa nação. Deus olha de forma individual. Pode ter projetos aqui, irmãos, nessa
nos seus filhos, no seu casamento, que possa vir não só abençoar a sua casa, mas abençoar o seu bairro, seu município, seu estado, até mesmo a tua nação. Você sabe disso? Mesmo no contexto difícil que estava Israel, quando Deus olhou para Manoá, olhou para a sua esposa, opa, posso sair daí do projeto, posso sair, alguém vai libertar o povo, posso sair alguém grande daquela família, para ser canal de Deus para a nação. Eu posso dizer até que nessa manhã, irmãos, que pode ser da sua casa, Deus levantar grandes homens e mulheres para abençoar a nossa nação. Só eu vou ter que falar, irmão. Só meu lado esquerdo entendeu, e foi ali o Léo, levantou a mão. Você entendeu isso? Deus pode ter um projeto na sua casa e levantar grandes homens e mulheres para abençoar esta nação. Você é canal de bênção. Só que a revista vai trazer para nós que eles eram fiéis. Através de um casal fiel, Deus pode ter projeto para abençoar toda uma nação. Então parte de quem? Parte de nós. Parte de mim e de você. Ele trata como nação, mas também trata de forma individual, ímpar. E a história da esposa de Manoá, ela se assemelha de Sara, Rebeca e Ana. Mulheres estéreis, não tinha esperança, não havia como surgir filho, mas Deus muda o quadro para ela ser canal de bênção na nação. Aleluia. Eis, minha irmã, meu irmão, pode ser que um quadro que esteja desenhado sobre a sua vida seja um quadro que você não vê uma ponte ou um caminho para Deus usar, mas o meu Deus é poderoso para até abrir o ventre de uma mãe para abençoar uma nação. Deus pode ser poderoso para dar um quadro dentro da tua casa, para do seu lar sair alguém para abençoar outras famílias. Deus está mostrando aqui que se Ele quiser ver fidelidade em você, ver sinceridade em você, o quadro que tiver pode ser até impossível na sua casa. Ele reverte para através de você sair bênção para essa nação. Eu tenho que falar, o nosso Deus não é impossível. O projeto de Deus pode ser aqui dentro da sua casa. O projeto de Deus pode ser aqui dentro do seu casamento. O projeto de Deus pode ser através dos seus filhos e suas filhas. Mas primeiro, Deus olhou para Manoá, Deus olhou para sua esposa e viu fidelidade ao Senhor. E aí os projetos de Deus acontecer sobre a tua casa, sua família, fidelidade ao Senhor. Temer ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Agradar ao Senhor. O autor da revista vai dizer muito bem claro que eles eram fiéis ao Eterno, temente ao Senhor. A partir desse princípio, nosso temor ao Senhor será o início para que o nosso Deus use a nossa casa como instrumentos na sua mão para abençoar o outro. Pode ser, amém? Você crê nisso? Amém. Você quer que a sua casa seja gente grande, poderosa, abençoadora? Né? As notícias que a gente ouve são notícias ruins, de tumulto, né? De confusão, não é? Mas quem sabe? Quem sabe? Daqui a 10 anos, tu não tem notícia aqui, né, pastor Renê? De um dos filhos nossos aqui, vou dizer que nossos filhos, nós somos pais deles também, espirituais, né? Não esteja chegando em Brasília para fazer a diferença dessa nação. É um amigo muito fraco. Você está entendendo isso? Deus pode levantar daquele ministério alguém que vai em Brasília as autoridades, vai fazer a diferença e lembrar que Deus, nosso Senhor Jesus, é o Senhor dessa nação. Ele pode fazer isso. Mas onde começa isso? Onde é o embrião isso? Dentro de nós. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A igreja pode ser amém? Então, tópico 1.1, Deus trata como nação. 1.2, trata de forma individual. Fez de Manoá, sua esposa, instrumento para o início da libertação do povo dos filisteus. Tópico 3, 1.3 diz: recebendo orientações divinas. Tópico 1.3. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Dispensação seria o nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado, consagrado para cumprir o desígnio de Deus. Cadê os seus pais ensinaram e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado? Sansão não poderia beber vinho, qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter cabelos cortados, e finalmente não poderia comer cadáver ou qualquer outra coisa que representasse um
incrível. Esse tópico vai declarar para nós que a criação de Sansão, através de Manoá, da sua esposa, foi segundo os propósitos de Deus. É interessante que Manoá, ele vai orar ao Senhor, ele pede orientação do Senhor. Fala comigo como eu devo criar meu filho, como eu devo orientá-lo na sua presença. E hoje vai dar toda a orientação. Aqui está nos ensinando para nós que cabe a nós, o pai, a responsabilidade de criar nossos filhos no temor do Senhor, na orientação do Senhor. Irmãos, é fácil criar filhos? Não. É difícil. Se tem algo em nossa vida que Deus permitiu a nós, é criar filhos, e é difícil. Eu costumo até dizer que é uma tarefa para toda a vida. Desde o nascimento até os últimos instantes do nosso fôlego de vida, nós estamos criando nossos filhos. E não é fácil. Agora, Manoá vai mostrar para nós que nós precisamos todos os dias, para criar nossos filhos, pedir ao Senhor sabedoria, entendimento. Como criá-los nos seus caminhos, como orientá-los, como instruí-los. Provérbios 22:6, como eu falei, vai falar disso, né? Instrui a criança no caminho, quer dizer, nós temos que ser exemplo para ele. E essa orientação tem que pedir ao Senhor todos os dias, para que nos dê sabedoria para orientá-los. Porque quando nós criamos nossos filhos bebê, passando pela fase do infantil, pré-adolescência, adolescência, jovem, adulto, noivar, casar, eles casarem também, sermos avós, todos os dias vamos estar orientando nossos filhos. Para que isso seja bem sucedido, bem feito, é só pedir a graça do Senhor. Agora, nessa orientação aos nossos filhos, esse ensinamento dos nossos filhos, nós temos que ser sábios. E não é fácil. Vamos ler aí, irmãos, Efésios 6:4, por favor. Efésios 6, verso 4. Diz assim: vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai a doutrina e a admoestação do Senhor. É interessante que o anterior fala, né? Honra teu pai e tua mãe, para o primeiro mandamento, promessa, para que vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai a doutrina e a admoestação do Senhor. Eu sei que criar filhos não é fácil, é quase uma arte, né? Mas o autor dos Efésios, ele vai orientar nós a ter esse temor, essa sabedoria para criar. Muitas das vezes o filho parece que provoca a gente, né? Parece que o filho fica nos testando. Uma vez eu vi um pastor falar, né? Não é pastor não, até um líder, estava numa palestra, ele disse: duas pessoas que testam a gente todos os dias. Um é nossos filhos, segundo é nossos funcionários. Testa a gente em todas as áreas da nossa vida. E o autor dos Efésios vai dizer: vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Quer dizer, quando nós lidarmos com as situações dos nossos filhos, temos que ter temperança, domínio próprio. Às vezes nossos filhos nos provocam tanto, né? A gente chega quase nos afrontando, e a gente tem que ter esse domínio para que nós não venhamos a exceder esse ensino, esse cuidado do filho. Eu tive em outra igreja que eu estava, tive uma situação lá de uma mãe que não teve domínio na educação do filho, na exortação da criança, né? E a maneira que ela entendeu, na sua fora de controle, ela foi punir a criança, ela esquentou a colher no fogo, botou na mão da criança. É a falta desse domínio. O que o filho vai entender? Acaba educando, acaba provocando a ira do filho, não é? Claro que nossos filhos, nós temos que entender que a faixa etária dele, a faixa etária dela, há várias mudanças de humor, há várias mudanças de comportamento. Isso é natural, faz parte da vida da criança e do desenvolvimento. Nós temos que entender que fase ele está, em que fase que ela está. Lá em casa é o extremo. Eu tenho a Lana de 13 e eu tenho a Alisson de 20 para 21. São dois extremos. Eu e a Alessandra temos que ter dois laboratórios, né?
saber lidar com uma menina de 13, lidar com um homem de 20, 21. São duas fases totalmente distintas. E pedimos a Deus todo dia sabedoria para lidar com eles. A forma que eu trato a Alana de 13 não é mais da mesma forma que eu trato o Alisson de 20 e 21. Apesar do Alisson ter passado pela fase da Alana de 13, mas eu tenho que ter o cuidado de tratar a forma que eu vou falar com ela ser diferente da forma que eu vou falar com ele. E o extremo ainda é que ela é uma menina de 13, uma menina, e ele um homem já de 20 e 21. São dois extremos. E todos os dias nós temos que pedir a Deus sabedoria para lidar com o comportamento dos nossos filhos na fase que ele está e que ela está. E não provocando essa ira, quer dizer, não excedendo nessa educação, não provocando aí os nossos filhos. Às vezes nós provoca tanta gente, não é? Vem, Jesus amado, graças a Deus. Segura, Jesus, não é? Vocês vão pegar pela educação dos nossos pais, nossos avós, né? O pescoço já tinha virado ao contrário, não é? Meu pai era meio cadê? Ele está aí não, né? Não está aí hoje não, graças a Deus, né? Ou ele era 8 ou era 80, né? Mas é a forma que eu não me desviei, irmão, graças a Deus, não é? Mas era fase, era um período, né? Mas nunca vamos deixar, claro, quando a gente fala de não provocar o filho, nunca deixar também mostrar para ele que é a autoridade do lar, que é a autoridade da casa. Eles têm que ver em nós autoridade, temor. Esse temor é o temor do respeito, do que você é para eles, do que você é para ela. O Alisson tem que olhar para mim e entender que eu sou autoridade na casa e temer a minha autoridade com respeito. A Alana da mesma forma. Lá em casa, a Alessandra, vou dar meu exemplo da minha casa, né? A Alessandra já chegou muito para o Alisson e agora é a fase da Alana. Que não é não, sim é sim. Como assim? Dá. Não dá. A criança, ela sempre acha que dá tudo para fazer. Né? Tudo pode. Não é? Mas temos que botar limites. E eles entenderem que nós somos autoridade dentro da casa. E essa autoridade nós temos que ter em nossa vida, tem que entender que nos respeitar. Nos respeitar. E entender que nós somos autoridade, não autoridade como pais sobre eles, mas autoridade espiritual sobre eles. A gente tem que entender isso. E uma coisa que nós, vou dizer da minha casa, tá? Pode dizer da minha casa, eu aprendi, nós praticamos lá, é nunca tirar a autoridade do outro diante dos filhos. Como assim? Se a Alessandra disse não para a Alana, e a Alana for dar curva, vai lá no meu quarto, pula na cama, me dá beijinho no pescoço, fala, pai, pode isso. Aí eu, sabiamente, né, uma boca, eu vou perguntar, o que a sua mãe disse? Ela disse que não. Então, é não. Mesmo eu entendendo que é o contrário, eu não vou tirar a autoridade dela sobre a minha filha. Da mesma forma, é eu para com ela. Se eu disse não para o Alisson, dar a volta da curva lá no quarteirão, deixa passar umas 2 horas, vem falar comigo, eu vou perguntar. Ela vai perguntar, né? O que o seu pai disse? Ele disse que então não. Mesmo sendo o contrário, depois eu acerto com ela. Mas não tiro a autoridade dela para comigo, nem comigo para com ela. Amém? Amém. Porque filho vai acabar entendendo assim, então tá fácil. Se eu acerto com um, consigo com o outro. Se eu não consigo com o outro, eu consigo com um. Claro, isso já faz parte da infância, né, da criança, né? Eles não são bobos. Só que nós, né, tem que ser mais espertos dessa forma do que eles. E eu vejo muito isso lá em casa e coloco isso em prática. Mas nós temos que entender que nós temos que ensinar nossos filhos de todo dia sabedoria. Para que o nosso cuidado com eles, nossa educação com eles, não possa ser excessiva. E nesse excesso, nosso filho, ao contrário de entender que é uma educação, acaba tendo mágoa de nós, ressentimento de nós. Filhos que gravam um momento da nossa vida e descontrole nosso, que daqui a 20 anos ele vai lembrar. Meu pai fez isso em tal dia e tal hora. Descontrole ao Senhor. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Se você olhar também, irmãos, por favor, Colossenses 3, 20, 21. 3, 20, 21.
que é a mesma raiz, a mesma ideia. Vós, filhos, obedecei tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 3, 20 e 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. É a mesma coisa, para que os filhos não percam o ânimo. O filho entenda quem é a autoridade e que aquela correção ele possa entender ou a curto prazo ou a longo prazo, que é bom para ele. Que é bom para ele. A igreja pode dizer amém? Amém. Quer dizer, irmãos, receber a orientação que nós temos todos os dias, a orientação sobre criar nossos filhos. Não é fácil. Ao contrário, é muito difícil. E isso, irmãos, vai ser desde o nascimento até o fim dos nossos dias. Meu pai hoje está com 7,5. Correto, senhor? Ele está aí, ó, se manifestando, deixa eu falar, cara, né? 7,5, né? Minha mãe 7,5. Eles ainda me educam. Eles ainda me instruem. Veja, quando minha mãe manda o áudio, já passa aqui em casa, quero falar contigo. Estou vendo umas coisinhas assim, estou meio preocupado contigo, vem aqui em casa. Eu falei no lugar. Mas sério, irmãos. E eu vou lá, sento na mesa dela, boto um paninho lá, boto um café, boto um cafezinho, boto um café, sento, e eles vão me admoestam. Me instruem. Amém. Glória a Deus que teu pai é Maria me instrui. Glória a Deus. E glória a Deus que você é pai e pode instruir seu filho. Educado. Pega toda a tua bagagem de experiência e transmite para o seu filho. É que eu não pude trazer, eu não achei, mas tem uma foto que eu guardo com carinho em casa, que é o meu pai conversando com o Alisson na varanda da casa dele. Isso já tem uns 5 anos essa foto. E quando eu olho, eu lembro do meu pai me instruindo nessa varanda. Quer dizer, a instrução passando de geração para geração. Mas como o texto fala lá no início, aonde começa? Começa por vocês. Começa por mim. Começa por Alessandro. A igreja pode ser amém? Amém. Tópico 2, irmãos. Nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Juízes 13:5 vai dizer o seguinte: porque este que tu conceberás terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Está na revista. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Esse tópico é para salientar que havia um projeto de Deus para a Sansão. Havia um propósito do Senhor, que seria instrumento para livrar a nação. Só que Juízes 13:5 no final vai dizer: e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Quer dizer, ele não livrará, mas o projeto começará através dele. Há um início. Aqui é para destacar que há um propósito do Senhor na vida de Sansão. Só que esse propósito foi o próprio Sansão que desviou-se. O próprio Sansão que tomou outra tangente. Foi ele que não permitiu que o projeto continuar. Mas como o texto fala, ele ia dar início. Não seria concluído dele, mas começaria dele o projeto, para que a nação fosse liberta. O projeto de Deus pode começar em nós, e Deus dá continuidade de outras formas. Mas uma coisa que é interessante, para que o projeto comece, começou com Manoá e sua esposa. Não havia dúvida que em Sansão há algo de Deus, havia algo especial do Senhor, e que ele era separado para isso, que o projeto da libertação do povo sairia dele. Não havia dúvida disso. O autor está querendo especificar isso. E em Sansão, um projeto crescente. Havia uma escolha do Senhor para aquela vida, para ser instrumento na mão do Senhor nosso Deus. 2:2, aqui já é mais interessante, é mais profundo aqui, é a família de Sansão. A família de Sansão. Manoá e sua esposa. Quem tiver a revista, puder nos acompanhar,
O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muito detalhe do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. B. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. C. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio à chama do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. O autor está trazendo para nós a responsabilidade de nós sermos exemplo. É os nossos filhos olharem para nós e verem um casal, um indivíduo, um homem ou mulher para ser exemplo. O contexto de Manoá, o contexto que Sansão nasceu foi que ele tinha referências. Tinha um pai e uma mãe que podiam ser espelhos para ele. Ele podia copiar as ações dos pais. Duas coisas, irmãos, que influenciam nossos filhos. Uma é a influência direta nossa, interna, dentro do lar, do casal, e a outra influência externa, fora dentro de casa. Para o filho, para ele ou para ela, para a menina, a primeira referência, primeiro exemplo, primeiro entendimento do que é certo e do que é errado é dentro de casa. Aqui o relacionamento de Manoá e sua esposa era uma referência para a Sansão. O relacionamento entre os dois, o relacionamento deles para com Deus, e o relacionamento deles para com a sociedade. Se tinha alguém que era exemplo para Sansão, eram os seus pais. Nós, pais, somos os primeiros exemplos para os nossos filhos. E as nossas ações dentro de casa, nossos filhos vão entender o que é certo e o que é errado. O que é correto e o que é errado. Nossas crianças estão na fase de desenvolvimento, ainda na inocência, formando seu caráter. Tudo que os pais fizerem, para eles é certo, é o correto. Se o filho menino vê o pai tratando a sua mãe de forma áspera, grosseira, rude, tende-se a esta criança, menino, entender que essa é a maneira de tratar todas as mulheres. Sabia disso? Se a mãe trata o esposo, o marido, o pai, de forma grosseira, rude e ignorante, a menina vai entender como menina que toda mulher tem que tratar o homem dessa maneira. Por quê? Nós somos referência para ele no desenvolvimento do seu caráter, desenvolvimento da sua personalidade. Um exemplo para vocês, isso já aconteceu há muitos anos atrás. Tinha uma funcionária na loja que eu trabalhava, e um dia ela perguntou como é que eu fazia para ter uma conta conjunta com meu marido. Eu falei, você tem que ir no banco com o seu marido e ele junto, vocês alterarem o contrato com o banco e botarem conta conjunta, os dois acima. Quando precisar você assina, quando você assina. Então, por que você quer conta conjunta com ele? É que meu marido está assumindo, está indo para um emprego novo, tem que abrir uma conta, eu estou querendo abrir conta conjunta com ele para poder ficar de olho no dinheiro dele. Mas como assim? Não, sei lá, vai que ele gaste em outras coisas que eu não saiba. Peraí, mas você está casado há quanto tempo? X anos. Você não confia no seu marido, não? Bom, confiar, ainda mais nessa área. Olha, ou você, eu falei para ela, ou você confia em todas as áreas ou não confia, especialmente na área do dinheiro. Aí, olhando o contexto da família dela, a mãe tinha separado, as tias eram separadas, as primas eram separadas, e a forma que elas tratavam os homens era a forma rude. E era toda essa carga que ela aprendeu da sua família, da área das mulheres, ela estava trazendo para o casamento dela, como ela trataria o marido. Eu aconselhei no que eu pude, aconselhar. Por quê? Essa carga de tratamento com os homens ela vai adquirir como? Dentro
da sua casa. E para o menino, a mesma coisa, a forma que nós tratamos a mulher, a esposa, é a forma como ele vai crescer e entender que devemos tratar as mulheres. Não somente a futura esposa, mas qualquer mulher na rua. Por quê? Nós somos referência. Nós somos espelho. Não somente tratamento de relacionamento, mas em tudo em nossa vida. Você está dirigindo o seu carro, teu filho está no banco de trás, sinal amarelo. Aquela frase falaram aqui um dia, né? Vai, tio, que dá? No próximo passo o sinal termina. Quando ele crescer e tirar a habilitação, ele vai entender o quê? Vai que dá. Os filhos estão de olho em nós, irmãos. Estão pegando tudo em nós. Qualquer coisa que nós vacinamos, estão observando, estão captando e entendendo que não pode ser certo para a sua vida. Em qualquer área, nas pequenas coisas, os filhos estão captando. Isso vai instruindo todos os dias, vai formando caráter, personalidade. Quando ele crescer, meu pai fazia, minha mãe fazia, aprendi isso em casa. Eu não sabe que hoje sou motorista de aplicativo. N pessoas dentro do meu carro, em especial filhos com mães, e nós vemos as situações da sociedade de fora, irmão, eu fico observando e fico, cara, absurdo, não é? Eu vi algumas coisas no carro e falava, se é com a Maria José e o Robson, filho, irmão. Eu lembro que minha mãe um dia, eu vou dizer a palavra bem carioca, eu dei embora, como criança, vacilei com a minha mãe. Minha mãe passou em frente a uma banca. Tinha lá aquela banca cheia de chinelo havaiano, irmão. Achei você, né? Você entendeu, né? Aí uma pessoa pediu emprestado, vendeu aquele chinelo havaiano e pum, pum! Irmão, aquilo é terapêutico, irmão. Não tem o juizado de dar enfara da infância da juventude? Tem juizado havaiano, irmão. Estou com 48 horas, está aqui na cabeça. Mas o que? O contexto estava, foi um aprendizado que eu tive. Mas chegou um dia, vou visitar a casa de uma irmã e um pastor. Sai de casa e me assim: não pede nada para comer. Você já comeu. Não pede nada para comer. Vai visitar agora. Chegou na casa da irmã. Assim que eu entrei, se eu creio, assim que eu entrei, aquela bandeja, irmão, cheia de fruta, maçã, banana, pera. Eu quero uma banana. A Maria José olhou agora para mim. Eu quero uma banana, mãe, eu quero uma banana. Ah, mãe, para a infância da juventude. Aí, mas não pode pegar, pode dar a banana. Eu falei, comer a banana. Aí aquela frase séria, isso é pior do que churro, desculpa a expressão. Em casa a gente conversa. Já vai ardendo a perna, né? Vai ardendo, em casa a gente conversa. Aquele olhar. A Maria José foi, fez o que fazia na casa da irmã, visitou, e em casa ela conversou comigo. Aí ela chegou no portão, chegava no portão, né? Aí, o que eu falei? Eu ia mais para o chinelo, irmão. Mas por quê? Eu entendia que ela era autoridade sobre mim. E ela mostrou autoridade. Claro, no contexto da época, tá? Cada geração tem seus momentos, tá? Mas hoje eu entendi que aquilo não foi necessário. Uma simples banana numa casa, uma fruta, pode gerar alguns minutos. Ela deve pedir uma maçã, hein? Era para pedir uma maçã, né? Tinha pera, maçã, tinha várias frutas lá. Mas o que? Nesses pequenos detalhes, trouxe para a minha vida o quê? Primeiro, entender que é uma autoridade sobre mim. Segundo, a entender, a me comportar no meio dos outros. Hoje eu pego assim uma banana. Amanhã eu posso estar pegando uma carteira. Não posso estar pegando um carro aí ilicitamente. Não é? Como se diz aqui o pastor Cláudio, né? Cortou pela raiz, por baixo. E nunca mais. Quem está entendendo pode dizer amém? Amém. Filhos são influenciados diretamente dentro do nosso lar. Vou repetir. E eles observam. Eles observam. Agora, nunca podemos, vou repetir aqui, é deixar de manifestar a nossa autoridade do filho. Ele que mostrar isso aos nossos filhos, autoridade. Olha, sou seu pai, respeito. Mas essa autoridade mediante o quê? Aos seus atos, ele entender que você é autoridade sobre ele, autoridade sobre ela.
segundo ponto aqui que eu quero trazer é a influência indireta, externa, do lado de fora. Como eu falei, é uma luta constante para a criação dos nossos filhos. Nossos filhos são influenciados todo momento do lado de fora. Escola, amigos, mídia social, rede social, WhatsApp, coleguinha, todos são influenciados. O jovem, a criança, o jovem é como se fosse uma esponja, vai pegando tudo, captando tudo. E eles não têm filtro. O filtro dos nossos filhos para tudo que está em volta deles são os pais. Nós somos filhos, eu quero certo e errado. Parou, peraí, o que você está vendo aqui? Não. Mas pai, vou explicar, isso. Eu posso ir em tal festa, em tal lugar, em tal dia, em tal hora, com quem está? É uma festa de amiga, tem crente lá? Não. Vai alguém contigo? Não, então não vai. Passei esse processo lá em casa. Está aqui a Alessandra, para confirmar, minha filha foi convidada para uma festa em outro município, não era do nosso meio evangélico, ela iria sozinha, eu iria levar, mais tarde da madrugada eu ia buscar. Opa, peraí. Vamos devagar, calma, vamos filtrar isso aí, porque não está bem. Deixa para a próxima. Mas pai, aí ela não foi ficar 13 anos, 12 para 13 anos. Aqui, ó, não está embaixo disso aqui? Mas, não é não, sim. Esse não hoje, da minha esposa para a minha filha, eu tenho certeza que vai dar lucro lá na frente. Glória a Deus. É isso. E nós temos que ser um filtro deles, peneirar a influência de amigos, amigas, os amigos e amigas lá fora, né? Tem que louvar a Deus porque a nossa igreja faz um trabalho muito bom, né? de ciclo de amizade entre jovens, adolescentes. Inclusive ontem, sexta-feira teve um trabalho aqui para os adolescentes, muito bom. Eles estarem no nosso arraial, né? Debaixo dos nossos olhos, né? Eles criarem amizade no contexto nosso aqui. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Os jovens fazem isso também, isso é muito positivo, é muito bom. Mas existe influência externa, tem que tomar muito cuidado com o que nossos filhos andam. É peneirar mesmo, irmão. Saber quem bate na tua porta chama teu filho. Quem está em contato com o WhatsApp dele. Eu estou mudando a forma que vou pregar. Preguei alguns anos atrás aqui que não deveria ter senha no celular para poder ter acesso ao celular dos filhos. A Alessandra foi me instruir, aconselhou. Aí hoje nossos filhos têm celular e têm senha, só que ela fez o seguinte: ela pegou todas as senhas do celular de casa e colocou na geladeira. Pum. Aí de vez em quando ela pega um celular lá, aleatoriamente, e faz uma auditoria. Vamos ver com quem minha filha está falando. Vamos ver com quem meu filho está falando. Pode ser às vezes até tudo para ouvir isso, mas às vezes é necessário. Os irmãos sabem hoje que existe tudo quanto é tipo de maldade por aí, inclusive homens adultos maldosos passando por jovens mascarados na rede social. Por que a gente não pode dizer amém? Amém. É o nosso contexto de hoje. E assim, irmão, nós vamos policiando o crescimento desse nosso filho com quem anda quando a gente andar. Outra coisa, a rede social, a mídia, os filmes, as séries, as novelinhas, o que a mídia prega hoje, bombardeando nossos filhos violentamente, ensinando para eles o que é errado parece ser certo e o que é certo parece ser errado. Vou dar um exemplo para vocês, irmão. Vou falar aqui, os jovens tivessem que não se agradariam, mas é bom falar. Cuidado com as séries de televisão, irmão. Cuidado com as séries Netflix, Disney. Existe muito dessas novelinhas séries com o intuito de virtuar nossos filhos. Tudo aquilo que tem que ser dentro da igreja. Nosso conceito
pastor sempre diz, judaico-cristão, não é da família, do homem, da mulher, do pai, da mãe. Essas séries estão destruindo tudo isso. Você passa aqui, os líderes já passam aqui 1 hora, 2 horas destruindo. Chega lá fora, eles são bombardeados com essas séries, com essas novelinhas, com esses youtubers, que quebram tudo aquilo que ensina. Quem tem que filtrar isso? É eu e você. Somos nós. De vez em quando a Ana está lá no quarto, lá no cantinho dela, em cima da cama, ela está no celular. Eu vou aí. O que você está vendo aí? Ah, pai, deixa eu ver. Pum. É duro falar isso, né? Mas é necessário. Esse filtro quem faz sou eu. Esse filtro que faz é a mãe, é o pai. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Alguns irmãos já sabem, mas é bom falar aqui. A Disney hoje é 100% progressista, liberal, e ela vem violentamente contra as nossas crianças, nossos filhos. O pastor lembrou aqui um dia, eu vou trazer a memória, Billy Graham, ele foi na inauguração da Disney, estava do lado do Walt Disney, mas o projeto inicial era a família. Hoje o projeto final da Walt Disney é contra a família, a favor do aborto, do liberalismo, do homossexualismo. Tem séries infantis da Disney pregando homossexualismo. E como é que isso entra dentro da nossa casa? Através do celular, através de uma televisão, um canal por assinatura. Quem é que filtra isso dentro de casa, irmãos? Escuta isso. É eu e você. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Vou cantar aquele corinho. Há um silêncio na igreja. Outro exemplo, irmãos, virou modinha no meio dos jovens, da garotada. Uma série chamada Wandinha. Wandinha é a menina da família Adams, lançada 2 meses atrás. Irmão, aquela série só prega as trevas, só prega o mal. Talvez eu estou passando aqui para os irmãos depois pesquisarem. A série ela prega o empoderamento feminino. Segundo, ela prega a disseminação do mal. Eu não assisti, irmãos, mas eu pesquisei. Tem momentos do filme que ela incita uma a matar o outro. E isso está dentro da nossa casa. Eu entrar nisso aí, se você precisar depois, o clipe, a qual mostra ela dançando, a letra da música, que é da Lady Gaga, ela debocha de Cristo. Ela blasfema contra Cristo. Terceiro, a atriz protagonista do personagem, ela é pró-aborto. Ela é a favor de agência de aborto. E isso, aspas, a Disney está disponibilizando aí. Parece legal. E vou te dar um detalhe. Você vai ver muitos canais aí de YouTube legitimando. A série é boa, muito bem feita, a atriz é bacana, mas prega o mal. Aí quando você bota na tua televisão, no seu celular, essas coisas rodando dentro da tua televisão, dentro do teu computador, dentro da tua casa, você está vendo uma janela para o mal. Pode dizer amém aí, irmão? Amém. Aí daqui a algum dia teu filho não consegue dormir, você não vai entender por quê. Aí alguns dias acontece uma coisa na tua casa, teu filho dá um ato de violência, de irritação, você vai entender por quê. Porque nós estamos dando brecha. Como eu falei, nós somos o quê? Nós somos o filtro dos nossos filhos. Nós temos que filtrar isso, irmão. E dizer não é não. Vai chegar a idade de ter a escolha deles, mas por enquanto nós temos que ser esse canal de filtro. Para quê, irmãos? Os nossos filhos sejam blindados dessas coisas externas, vejam em nós exemplos internos, e nós podemos criar ele no temor do Senhor e crescer saudáveis espiritualmente. Pode dizer amém aí? Amém. Já encerramos, Gustavo. Não sei se vai dar para tudo. Você pode pegar o exemplo de Ana, Eucana e Penina. Eucana levava todo mundo para Siló
Vá. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Vamos terça-feira, muda para vamos. Vamos quinta? Vamos. Estou dizendo o meu contexto, meu irmão, que eu cresci. Não quer dizer que vai ser o mesmo contexto que você, ou seja, uma forma de ensino para os teus filhos. Mas a irmã Maria José me catava pelo braço das quarta-feiras para oração. Na quinta-feira tinha oração na casa da irmã X, irmã Y, ela me catava pelo braço. Aí o dia que eu ficava em casa com a minha irmã sozinho, eu aprontava. Irmão, você não sabe, esse rapaz aqui, nem como eu dou meu testemunho, né? Minha irmã na consagração na igreja, perdão, minha mãe na consagração da igreja, eu e minha irmã em casa, só os dois, foi maravilha. Faltou luz, tinha um arranjo na sala. Eu, mais velho, achando que sabia das coisas, peguei uma vela, acendi a vela. Aí eu peguei a vela e botei na folha do arranjo e vi aquele, nossa, legal, irmão, botei, não deu certo. No terceiro, no quarto, fiz uma labareda dentro da sala. Aqui o travesseiro assim, não conseguia apagar. Não fala minha mãe não. Peguei o resto que sobrou, tirei, limpei, botei o jambo que sobrou, ó. Fechei a porta com a minha irmã, fechamento. Fechou, vambora. Mas é zero oração. Ela chega em casa, pisou na porta. O que aconteceu aqui dentro? Meu Deus. Alguém liberou uma profecia lá. Nada não, mas aconteceu alguma coisa. Deus falou comigo lá. Aí, irmão, aí eu estava assim, né? Imagina, irmão. Minha mãe, líder de oração, fazia parte da mesa, regência, quarta-feira consagração, vindo para casa, irmão. Não, mas é que aí minha mãe viu o arranjo. Falei, o que foi esse arranjo? Ah, mãe, é que faltou luz, eu acendi a vela aqui. Ah, é? Vaga de infância da juventude. Ah, tá rindo, né? Não foi com você, né? Não esqueci, mas o quê? Me criando o temor do Senhor. Enquanto a mãe estava lá, consagração, graças a Deus, né? Eu, quando era jovem, criança, como todo jovem, acho que pode ter proeminência de fazer, né? Achar que tudo vai dar certo, né? Mas Deus deu sabedoria, minha mãe revelando também, mostrando, irmão, mostrando. Uma coisa, irmãos, eu sempre falo aqui, nós somos sacerdotes do lar. Você pai, você mãe, são sacerdotes do lar. Você tem que ter visão espiritual das coisas. Como assim? Peça a Deus revelação. Peça a Deus para mostrar, irmão. Senhor, por que meu filho está andando? Senhor, o que minha filha está vendo? O que está acontecendo? Não vai dar para dar toda a lição, mas vou resumir aqui. Foi o Alisson, né? Alisson. Havia uma época, né? Hoje eu acho que ainda tem ainda, que era criança vai nascer, tem um chá de fralda, não tem? Até tem isso, tem, né? Chá de fralda, né? E a Alessandra fez, tem muita fralda. Enchendo de padrão. O Alisson nasceu e apresentamos ao Senhor e nós íamos para a igreja todo domingo. E isso é um estranho. E quando nós saímos de casa, pela porta da cozinha, todo mundo arrumado, eu, a Alessandra e o Alisson, o Paulo da Alessandra, nós passávamos pela porta, o Alisson chorava. Aquele choro estridente, sabe? Parece que está sendo sangrado. Estranhei aquilo, mas vamos para a igreja. Poção, vamos para a igreja. No outro domingo, a mesma coisa. A gente estava com ele saiu. Então, isso não está legal, não. Mas forçamos, vamos para a igreja. No terceiro domingo, saí, não lembro se era domingo ou terça, mas quando ele saía para a igreja, começou a gritar. Peraí, parou, vamos, fecha a porta, vamos orar. Começamos a orar pelo Alisson. Botamos a mão, começamos a orar. Senhor, o que está vendo? Mostra o que está acontecendo. Isso não é normal. O filho está saudável, está chorando. E na oração, Deus tomou a minha esposa. Eu, a Alessandra e o Alisson, dentro de casa. Tomou a Alessandra em espírito. E a Alessandra, falando em línguas, começou a orar pela casa. E o ponto que ela foi reta, irmão.
no guarda-roupa de fraldas. E eu lembro, isso aqui ficou gravado, eu lembro do quarto, eu lembro do guarda-roupa. Só tinha 2 portinhas, aquele mundaréu, pode dizer, de fralda. Ela começando a orar em línguas, jogando e repreendendo, jogando, Eu, como homem da casa do pai, eu estava assim, né? Ai, meu Deus. O Alisson no colo dela, ela orando, eu sou e repreendendo, e eu assim, Senhor, segura o Alisson, segura o Alisson. E ela começou a orar repreendendo. Por quê? Por causa da origem do que estava entrando na minha casa. Aí ela começou a orar pela casa, orou para o nosso quarto, orou pela cozinha, orou para o quintal todo. Depois isso durou uns 20 minutos, orou até o quintal lá fora. Ela pulava isso aqui, eu por trás, ela repreendendo, falando em línguas, para dizer amém. No quintal lá de trás. Acredite se quiser. O Alisson estava no colo dela, dormindo. Glória. Sabe o que é isso? Pedir a Deus sabedoria e visão espiritual da nossa casa. Reino das Trevas trabalha 25 horas, vou exagerar, 25 horas contra a nossa casa. E a necessidade de discernimento espiritual, para que nossos filhos sejam criados no temor do Senhor, debaixo da cobertura espiritual nossa. E encerro aqui, vou pular alguns tópicos, só para terminar com a última frase, haver mais algumas coisinhas, mas terminar com a última frase. Nós temos esse discernimento espiritual para mostrar aos nossos filhos o que é o agir de Deus e o que é agir do homem. E hoje, irmãos, mais do que nunca, as ferramentas, os instrumentos que ele tem usado estão em nossa porta. Está ao alcance dele, ao alcance dela. Mas como a revista vai ensinar, nós vamos ensinar, nós vamos instruir, mas haverá um dia que nossos filhos vão fazer suas escolhas. Vão fazer suas escolhas. E o autor da revista, lá no último tópico, nas últimas linhas, vai dizer o seguinte: saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Nós vamos instruir nossos filhos no caminho do Senhor, no temor dele, na presença dele. Mas haverá um dia que eles vão optar de permanecer no caminho ou sair do caminho. Mas isso também não tira de nós a responsabilidade de continuar a instruindo e acompanhando eles. O autor da revista vai dizer que Sansão, mesmo ele se desviando, os seus pais continuaram o temor do Senhor, sendo um farol e um exemplo para eles, para que ele voltasse ao caminho do Senhor. Outro exemplo para terminar, lembra do filho pródigo? Nossos filhos não podem fazer escolha. A Alana pode fazer uma escolha no futuro, o Alisson pode fazer uma escolha no futuro, mas foram criados no mesmo caminho. Caim e Abel foram criados no mesmo contexto. Mas se você olhar o filho pródigo, todos os dois foram criados no mesmo contexto, mas um tomou decisão diferente do outro. Só que é interessante que o filho pródigo, mesmo ele indo embora para uma terra distante, quando ele se arrepende, na casa do meu pai, a jornaleiro tem no código do meu irmão, voltarei para a casa do meu pai, porque pequei contra ele. Quando ele está voltando para a casa do seu pai, o texto vai dizer que o pai, escuta isso, estou terminando, o pai o olhou e o viu de longe. Quer dizer, mesmo o filho estando distante, o pai nunca perdeu a esperança de trazer e recuperar o filho. Eu vou entender assim, aí a palavra do pregador, eu creio que o pai todos os dias estava intercedendo pelo filho. Todos os dias o pai estava na porta da fazenda olhando para o horizonte quando o filho foi. O pai nunca deixou de pedir pelo filho, mesmo ele sendo criado no temor do Senhor, mesmo ele estava num contexto ali de família, na presença do Senhor, ele optou por outro caminho, mas o pai nunca desistiu de ter o seu filho de volta. Tanto que o pai fala assim: esse meu filho estava morto, mas reviveu. Pode ser, irmãos, mesmo seu filho tenha se afastado do Senhor, tenha se afastado da presença do Senhor, mas nunca perca a esperança. Permaneça com esse pai, orando ao Senhor, intercedendo por ele, clamando.
clamando por ele. Porque o filho pródigo, ele caiu na consciência, ele lembrou de quem? Dos empregados do seu pai e do seu pai. Oh glória! Ele lembrou que seu pai ensinava, ele lembrou que seu pai fazia. E ele entende, eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Ele veio arrependido. Aí diz o texto que quando o pai viu o filho voltando ao longe, o pai não perdeu tempo. Diz o texto que ele sai correndo em direção ao seu filho, abre os seus braços, abraça e o beija. Tem que entrar no versículo também. Tem que entrar no princípio também. Quando ele fala isso. Sim. Ele recebe seu filho com amor. Pai, mãe, se o seu filho se afastou, não perca a esperança. Mesmo que para muitos ele possa ter morrido, mas para o pai do filho pródigo ele disse: meu filho que para alguns estava morto, hoje reviveu. Teu filho pode voltar vivo para a presença do Senhor. Terminando, vai dizer o texto que ele dá uma aliança, veste nova e uma sandália, reafirmando todos os compromissos dele com o pai. Que você, pai e mãe, possa criar nós possamos, incluo eu, nossos filhos no temor e na presença do Senhor. Mesmo que os nossos filhos venham fazer escolhas diferentes daquilo que nós ensinamos lá na frente. Vou dizer primeiro para minha casa, meus filhos, minha filha Lana, meu filho Alisson, possa ser que faça escolhas diferentes do que eu ensinei, mas nunca vamos abrir mão de buscar e interceder dos nossos filhos, até porque a Bíblia fala que filhos são herança do Senhor, e como herança temos que cuidar deles em todo momento da sua vida. E se seu filho se afastou, não está na presença do Senhor, não desiste de interceder por ele, não desiste de interceder por ela, porque o nosso Deus é poderoso de transformar morte em vida para a glória do nome dele. Você pode dizer amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.